O canal Livros de Ouvir, em parceria com o canal Chuai Broa, apresenta O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Leitura e interpretação, Paulo Rossiglou Dantas. 16º capítulo. O 7º planeta foi a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de beberrões, 311 milhões de vaidosos, isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Isto fazia, visto um pouco de longe, um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados, como os de um balé de ópera. Primeiro vinha a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, em seguida, acesos os lampiões, iam dormir. Entravam, por sua vez, a dança dos acendedores de lampiões da China e da Sibéria, e também desapareciam nos bastidores. Vinha a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa, depois os da América do Sul e os da América do Norte, e jamais se enganavam na ordem de entrada, quando apareciam em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas dois, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega, o único lampião do Polo Sul, levavam vida ociosa e descuidada. Trabalhavam 2 vezes por ano. 17º capítulo. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar àqueles que não conhecem o nosso planeta uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar-se-iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-ia juntar a humanidade toda na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números. Ficaram contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com esse problema de aritmética. Inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Aqui é o deserto. Não há ninguém no deserto. A terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um dia possa encontrar a sua? Olha, o meu planeta está justamente em cima de nós, mas como está longe. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente. O príncipezinho olhou-a longamente. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um pé, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens sequer umas patas? Não pode sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe como um bracelete de ouro.
Aquele que eu toco, eu devolvo a terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco, nesta terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso... Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que falas por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. 18º capítulo. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha à toa. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens, eu creio que existem 6 ou 7, vi-os há muitos anos, mas não se pode mais nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam de raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. 19º capítulo. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. Da montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de pedras pontudas. Bom dia, disse ele inteiramente ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede meus amigos, estou só, disse ele. Eu estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação, repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. 20º capítulo. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah, exclamou o príncipezinho. Ele sentiu-se extremamente feliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, fingir morrer, para escapar do ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. 21º capítulo. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que fazem. Tu procuras galinha? Não, disse o príncipezinho, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar?
É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Disse a raposa. Tu não és para mim, será um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a ter os olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E as galinhas? Também não. Nada é perfeito. Suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa nenhuma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então serás maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, quando dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa nenhuma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu comecei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da liberdade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançarem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim, o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou.
disse a raposa. Então não sais lucrando nada. Eu lucro, Disse a raposa. por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou. Vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida uma transeunte qualquer, pensaria que se parece convosco. Ela é sozinha e também mais importante que vós todas, porque foi ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se, gabar-se. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, Disse a raposa. eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. Foi um tempo que perdeste com a tua rosa, que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, Disse a raposa. mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou o responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho a fim de se lembrar. 22º capítulo. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia! Respondeu o guarda-chaves. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu divido os passageiros em blocos de 1000. Disse o guarda-chaves. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine de guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o príncipezinho. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe. Disse o guarda-chaves. E trovejou em sentido inverso um outro rápido iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos. Disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estavam contentes aonde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos. Diz o guarda-chaves. E um terceiro rápido iluminado trovejou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o príncipezinho. Não perseguem nada. Disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. Só as crianças esmagam o nariz nas vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando a gente toma. Elas são felizes, disse o guarda-chaves. Livros de ouvir, o seu canal de audiolivros. Um livro a cada mês. Capítulos toda semana. Inscreva-se no canal e viaje pelo mundo dos livros. Livros de ouvir, o seu canal de audiolivros.